Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje, a pedido das crianças, eu vou mandar hambúrguer de novo pra lancheira e também vou refazer aquele pão de leite que eu já mostrei antes, mas com uma pequena diferença. Espero que vocês gostem. Vou começar pegando uma quantidade grande de espinafre cru e colocando no liquidificador junto com leite morno. Bater tudo isso para conseguir um leite verde. Foi a mesma coisa que eu fiz para aquela lancheira de Natal. Não sei se vocês lembram, para aqueles waffles verdes. O que eu vou fazer com esse leite? Eu vou usar no lugar do leite normal. Isso aí é leite normal, só que verde. Para fazer aquele pão de leite do canal da Joyce, que eu já fiz com vocês não tem muito tempo. Então eu vou ter um pão de leite fofinho, só que verde. A receita desse pão e o vídeo onde eu fiz esse pão pela primeira vez vão estar listados aqui no box de informações, mas é o mesmo esquema. Botei num bowl o leite quente, açúcar e o fermento biológico seco, mas você também pode usar aquele tabletinho, tá? Só que você tem que triplicar a quantidade. Misturo e vou fazer na batedeira. Esse pão tem como fazer na mão, já tentei uma vez, só que como eu tenho batedeira, eu prefiro fazer na batedeira, porque dá uma baguncinha, entendeu? Logo depois eu venho com a manteiga, a receita original pede a manteiga amolecida, eu fiz com ela derretida, dá pra ser margarina ou óleo também na mesma quantidade, tá? Essa receita pede um ovo e eu dei uma batida aí pra facilitar e vou misturando com fouet. E eu tava super concentrada em filmar, então, é por isso que eu acho que eu me distraí, porque na verdade o que eu poderia ter feito? Ao invés de botar já na batedeira, ligar o gancho e ir botando a farinha de trigo aos poucos, eu poderia ter botado toda a quantidade de farinha de trigo que a receita pede, misturado com fouet, e aí pra finalizar, pra dar aquela sovada, botar na batedeira, tá? Porque não precisa fazer essa bagunça de ficar jogando farinha, ela cai pra fora, e aí cai em cima do gancho, enfim, eu podia ter botado tudo de uma vez, não faz diferença. E na batedeira é super rapidinho pra chegar na textura, dá, sei lá, 3 minutinhos. Se você for fazer na mão, é mais demorado porque essa massa gruda. A própria Joyce fala no vídeo dela, e foi uma coisa importante dela falar que a gente já se atenta, é que a massa vai ficar assim, pegajosa, visualmente pegajosa, parece que você tem que botar mais farinha. Mas pro pão ficar fofinho, não pode ficar botando muita farinha. Então a textura é essa mesma. Teoricamente, depois que você coloca ela pra descansar, fica uma hora descansando, a textura melhora um pouco pra você poder trabalhar. Vocês vão ver o que aconteceu aí. Nada demais, mas assim, não põe mais farinha se a massa estiver assim. Da batedeira eu passei por uma tigela que eu já tinha passado óleo, tá? Pra evitar que essa massa grudasse. E o método que eu achei pra massa crescer aqui em casa, porque aqui está frio, é botar, como eu falei pra vocês, uma assadeira com água fervente dentro do forno desligado, vai fazer meio que uma sauninha e aí fica um ambiente quentinho pra massa do pão crescer. Mas se você estiver numa cidade que tá fazendo muito calor, não se preocupa com isso, tá? Tampa, põe num cantinho e deixa 1 hora crescendo. Enquanto a minha massa estava crescendo, eu passo pro hambúrguer, que é uma receita inspirada no hambúrguer de frango da Fernanda do Comidinhas da Diana. Eu já falei desse Instagram pra vocês várias vezes aqui. Vou deixar o link com a receita dela, tá? Aqui embaixo. Mas também vou deixar a receita que eu tô fazendo porque ela é adaptada. Como vocês podem observar, eu tinha vários filés de peito de frango. Poderia ter feito isso num processador maior, porém fiquei com preguiça e no fim das contas tive que limpar mais coisa. Estou batendo frango e aí você coloca o que você quiser nesse seu hambúrguer. Eu botei ovo, eu botei sal, processei o máximo possível o frango e aí eu tenho cenoura processada com cebolinha. Se eu tivesse fazendo um processador maior, dava pra ter feito tudo isso dentro do processador. Como eu vou ter que passar por uma tigela, peguei uma luva, porque a minha unha tá grande, e vou misturando com a mão mesmo, porque eu quero que o sal se espalhe pelo hambúrguer, que a cenoura se espalhe, que não tenha pedaço sem gosto, enfim. Pra finalizar, eu tô botando farinha de rosca, mas eu já fiz com farinha de aveia, com farelo de aveia, depende do que você tem em casa, tá? E aí, essa parte dá pra fazer tranquilamente com a colher. E você tem que prestar atenção na textura, como muitas das coisas que eu faço aqui. Porque eu sempre gostei de cozinhar, gente, mas quando era só um hobby, não uma necessidade, eu deixava de fazer muita coisa porque eu não tinha todos os ingredientes em casa. Depois que eu virei mãe, né, eu comecei a adaptar muita coisa. Então eu realmente presto atenção na textura. Coloco uma quantidade de o que quer que seja farinha, até dar a textura que dá pra fazer o hambúrguer. Pra variar, eu tenho aí a minha assadeira com papel manteiga, mas dessa vez eu também trouxe um potinho com água pra molhar a mão entre um hambúrguer e outro, porque é bem mais fácil de moldar e realmente não vai grudar o hambúrguer na sua mão. Tô fazendo mais ou menos desse tamanho que vocês estão vendo aí, depois eu vou nivelar e eu mostro pra vocês como. Mais ou menos uma colher bem cheia. Vou amassando, vou passando água na mão, quando eu tô sentindo que tá grudando, e assim eu vou fazendo os hambúrgueres. Essa receita rendeu no total 13 hambúrgueres desse tamanho que vocês estão vendo aí. E pra nivelar os hambúrgueres e eles cozinharem todo por igual, assim, eu peguei uma tigela, passei água embaixo e pressionei levemente, tá? Fiz a mesma coisa com um copo, molhei a borda do copo e fui amassando o hambúrguer pra todos caírem mais ou menos do mesmo tamanho, tirando o excesso. Assim, vai pro freezer. Quando congelar, mais ou menos assim 1 horinha depois, eu passo por um ziploc. Vamos ao pão. Coloquei um tapetinho desse pra mexer com o pão, porque eu tenho agora pena da minha mesa. Como vocês podem ver, cresceu bastante, mas a massa ainda continua muito hidratada, ou seja, ela estava extremamente pegajosa. Eu sei que a Joyce falou pra eu não botar mais farinha, mas seria meio que impossível
tentar fazer isso sem botar mais farinha. Eu entendi que foi por causa do espinafre, tá? Foi a única coisa diferente que eu já fiz essa receita algumas vezes. E tá tudo bem, quando a gente inventa de testar uma coisa nova, a gente tem que dar conta do que acontece no meio do caminho, né? Não botei muita farinha, só até ela realmente parar de grudar na minha mão. E assim como eu fiz da outra vez, eu divido essa massa total em 12 pedaços, que eu vou fazer 12 bolinhas, ou seja, 12 pãezinhos. E depois que eu dividi a massa, em cada pedacinho que eu pegava pra fazer as bolinhas, eu ainda tive que botar mais ou menos farinha, realmente só até parar de grudar na minha mão, tá? E fui fazendo as bolinhas, como eu já mostrei pra vocês várias vezes antes. Fui deixando elas por ali, porque eu gostei da cor que ficou esse primeiro pão de espinafre e fui ficando mais ambiciosa. Fiz um de beterraba também. Eu bati o leite morno com meia beterraba já cozida, coei e usei na receita, assim como eu mostrei pra vocês a de espinafre. Essa também precisou de mais farinha, então mesmo esquema. Botei um pouco de farinha e fui fazendo as 12 bolinhas. E pra completar o trio de cores, eu também fiz um de cenoura, mesmo esquema. Bati leite morno com cenoura cozida e fiz aí as 12 bolinhas. Essa massa também ficou super, assim, hidratada, então também tive que botar um pouquinho mais de farinha. Quando todas as 36 bolinhas estavam prontas, eu peguei um refratário pra começar, tá? Porque deram vários refratários. Passei um pouco de óleo e eu quis, por algum motivo, ir botando as bolinhas alternadas pra assar, né? Pra crescer e pra assar depois. Você não precisa ter esse trabalho. Eu fui botando, mas vocês estão vendo que eu estou dando uma reajeitada nas bolinhas, no formato. Como essas massas foram ficando prontas em tempos diferentes e foram descansando uma antes das outras e tal, elas estavam de tamanhos diferentes, então só dei uma ajeitada, botei pra descansar. Depois de 20 minutos de descanso, estava assim, bem democrático, né? Cada um de um tamanho e tal, mas vai meio que igualar na hora que assar, mais ou menos. Então botei rapidamente o forno para pré-aquecer a 180 graus e eu tô só pincelando o leite em cima das bolinhas com bastante cuidado, porque como vocês já viram, essa massa é bem delicada, eu não quero amassar o formato que eu tentei fazer no pão. Colocando um pouco de gergelim também, porque a minha ideia era fazer hambúrguer com isso. E os meus pãezinhos ficaram assando mais ou menos, um pouquinho mais de 20 minutos, mas presta atenção quando estiver saindo cheiro de pão pela casa. 20 minutos depois, estava assim. Não saíram exatamente do jeito uniforme que eu tava pensando, mas estão lindos e estão muito bons, tá? Pra terminar, igual na outra vez que eu fiz a receita, a gente pincela um pouco de manteiga ou margarina em cima dos pãezinhos ainda quentes. Então é isso aí que eu tô fazendo com vocês. E como eu sei que vão perguntar, já vou responder. Não fica com gosto de cenoura, nem de espinafre, nem de beterraba. O que aconteceu, e eu já previa isso, é que o pão de beterraba ele ficou bem mais doce, porque a beterraba é super doce, inclusive aqui usam pra fazer açúcar. Então botei um pouquinho de sal. No fim ficou um pão mais doce, mas tem muita gente que gosta de pão doce também. E gente, voltando no assunto, isso que vocês veem aqui no meu canal é um recorte de tudo que eu faço todos os dias, né? Então são coisas extremamente selecionadas. Eu não sou o tipo de mãe que vai fazer de tudo em cada refeição para a criança comer e tal. Mas quando a criança é mais seletiva, e eu tenho alguns que estão nessa fase meio seletiva, esse tipo de comida que tem uma cor diferente, que é apresentada de um jeito diferente, realmente contribui para a criança ter interesse e às vezes perder um preconceito que ela tem na cabeça dela e provar, tá? Então, de vez em quando, se você tá tendo dificuldade para alimentar seu filho, seu sobrinho, enfim, fazer algo mais assim, mais chamativo, realmente resolve o problema. É uma coisa que eu faço sempre? Não, mas de vez em quando eu gosto de fazer. Fica aí a dica. Muita gente tem que lidar, né, com essas fases de seletividade e esse tipo de coisa ajuda. O ideal era ter esperado, tá, os pães esfriarem, porque estão bem quentes para cortar e não desfazer ele todo, porque, como eu falei, é uma massa muito delicada. Mas eu queria mostrar pra vocês com o pão ainda quentinho como é que ficou por dentro. Como eu falei, todos ficaram muito bons. Eu esperei eles esfriarem e guardei todos num porta-pão. No dia de montar a lancheira, eu tô mostrando pra vocês como eu guardei os hambúrgueres no Ziploc. E pra fazer, eu tirei direto do freezer pra air fryer a 180 graus por 10 minutos, ficaram assim. Então, pro Bento, que é essa lancheira dele, é igual pros outros dois, né, que eu faço lancheira. Peguei um pão amarelo, um pão verde e vou botar um hambúrguer dentro. E nesses hambúrgueres de lancheira, eu só vou botar o próprio hambúrguer e a salada. Por quê? Eu já tentei selar esse pão antes pra poder passar alguma coisa no pão e poder mandar assim, só que essa massa ela é muito molinha, então fica completamente empapado, tá? Só botei um hambúrguer e uma saladinha em cima. Pra não desmontar, eu tô mandando aqueles garfinhos, sabe? Esses espetinhos que eu coloco pra fruta. Espetei cada hambúrguer com um diferente e assim permaneceu inteiro e não desmontou. Você também pode embrulhar o próprio hambúrguer no papel alumínio, mas eu achei que assim também fosse deixar o hambúrguer empapado, então não fiz isso. Pra botar no pote foi meio que um quebra-cabeça, eu encaixei de uma maneira que eles não fossem se mexer, tá? E o Bento falou que foi sucesso. Caiu o tomate, que era mini, eu não tinha um tomate maior, mas o hambúrguer não desmontou. Tô mandando aí amendoim e castanha de caju, porque o Bento pediu, uma quantidade um pouquinho maior pra dividir com os amigos, caso eles queiram, suco de maçã verde e não tinha uva suficiente, então tô mandando morango. E a lancheira foi assim. Eu congelei metade dos pães pra poder usar depois e vocês viram que eu tenho os hambúrgueres congelados. Então, quando eu faço o vídeo aqui com lancheira, normalmente eu já tô adiantando um monte de lanche pro próximo mês. Pra mandar pra escola, pego a barrinha de gelo e também a própria sacola, né, da lancheira. Coloco o pote lá dentro. Esse pote, como eu já falei antes, não cabe completamente na sacola para eu poder passar o zíper todo, mas esse pote vai em pé, não abre, eu nunca tive acidente com isso. E agora a gente vai ver a volta da lancheira.
Essa lancheira, normalmente eu abro junto com vocês, mais ou menos umas 11 horas, se eu não tô enganada, meus cálculos estão bons, depois que eu montei, tá? Então tem certas coisas que se tiverem voltado ainda dá pra aproveitar, outras não. Abrindo aí, eu tento fazer uma recapitulação mental pra ver o que eu mandei em termos de espetinho, essas coisas, pra ver se voltou tudo. Eu acho que voltou tudo. Toda a comida foi embora, tirando que ele não tocou, eu acho, nessas coisinhas que ele tinha pedido pra eu mandar, mas tudo bem, porque é a típica coisa que voltou, fechou, inclusive fechei o potinho aí, dá pra usar no dia seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no final da semana.